3 de fevereiro de 2023, 23/2/23. E a gente vai falar sobre como que a gente pode fazer escolhas a partir da sabedoria nos relacionamentos, porque nós vamos falar de inteligência espiritual nas relações. Então, vamos começando. Podem participar, que eu vejo o chat aqui, tá bom? Podem fazer perguntas. Certo, gente? Então, inteligência espiritual nas relações. Como eu já venho falando, explicando para vocês, inteligência espiritual é saber escolher. Então, inteligência, né? Inteligência é escolher. Espiritual é escolher a partir do espiritual, a partir do sopro, a partir da inteligência universal, a partir da fonte de sabedoria. E, como sempre, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer uma leitura de um livro muito bonitinho, bem simples, se chama As Leis do Amor, bem antigo. Eu comprei nem sei, hoje em dia nem tem mais revistaria, assim, né? Uma revistaria, sabe? Coisinha mais linda é esse livro. E eu abri agora, aleatoriamente, aqui uma frase, um parágrafo, né? Abri e veio o capítulo, a Lei 7 dos relacionamentos, e diz assim: o relacionamento lhe dará tudo o que você precisa. Daí ele coloca o parágrafo assim: é provável que você já tenha ouvido que as pessoas semelhantes se atraem e as opostas se repelem. Trata-se de uma verdade parcial. O que você atrai é aquilo de que necessita. O que repele é aquilo que não precisa. Existem forças constantemente em ação para manter unido o que deve seguir unido. Faz parte da antiga sabedoria transmitida há milhares de anos. O seu significado é que não é necessário preocupar-se em atrair a pessoa certa para o seu relacionamento maravilhoso. Você atrairá o parceiro que possui o que você precisa para continuar o seu aprimoramento, tornando-se o melhor ser humano possível. Bom, então eu achei interessante aqui, e aí, enquanto o pessoal vai chegando, a gente lê, né, já faz essa reflexão desse parágrafo do livro. Por quê? Inteligência espiritual é a gente conseguir escolher a partir de uma conexão com a vida. E se a gente está em conexão com a vida, com a grande sabedoria, com a fonte direta de sabedoria, a gente vai conseguir intuir, ter insight, sentir o que nós precisamos dessa relação que nós estamos. Também aqui eu vou dar ênfase nas relações afetivas, porque eu tenho um planejamento de uma série de 7 live aulas com as práticas, como sempre, desses encontros da comunidade, como eu faço. Porém, essa série é a série Inteligência Espiritual. Então, no mês passado, a gente fez inteligência espiritual no dia a dia. Hoje, inteligência espiritual nas relações afetivas. Mês que vem, inteligência espiritual na saúde. E, na sequência, a gente ainda vai falar das relações mais sociais, amizade com a vida, enfim. Agora, eu vou focar nas relações afetivas, tá? Então, veja, se fazer escolhas a partir da sabedoria, né, a inteligência espiritual, se tem uma energia que é a matriz de tudo, que é a partir de onde tudo é criado, essa energia que sustenta todas as manifestações é a mais sábia, é a fonte direta. Como que a gente faz para cultivar os relacionamentos a partir dessa sustentação energética da verdade? Eu sempre digo que a pergunta como eu faço, ela já é uma lanterna, né, para clarear muita coisa. Então, como eu faço para ter um relacionamento sustentado pela verdade, a verdade com V maiúsculo? E aí, existe uma outra pergunta que a gente pode fazer nas nossas relações, uma pergunta que joga a luz para acessar essas respostas onde está a verdade aqui?
Como eu faço para ver a verdade dessa situação? Então, a gente tem que buscar pela verdade com V maiúsculo, tá? Quando a gente pede pela verdade, a gente já está acionando as nossas antenas, nosso radar, para conexão com a verdade com V maiúsculo. Então, a gente já está com a anteninha ligada. Você já se abre para ver. Por quê? O nosso erro é que, na maioria das vezes, a gente quer controlar. A gente quer que o outro seja do jeito que a gente quer. A gente quer saber o que vai acontecer no relacionamento. A gente quer saber o que vai acontecer na nossa vida afetiva. Então, quando a gente pede pela verdade, a gente liga nossas antenas e a gente já tem que deixar um pouco o nosso controle para poder receber essa verdade, né? Por exemplo, se numa relação eu tenho dúvidas se essa é a pessoa certa, né? Ou se você sente que tem alguma coisa errada nesse relacionamento, a pergunta seria: onde que está a verdade aqui? Essa pergunta vai iluminar e vai fazer com que, com as anteninhas ligadas, a gente comece a ver os sinais. Você passa a ver com mais clareza como que o outro está agindo, como eu estou agindo. Eu falo o quê? Eu faço o quê? O outro fala o quê? E faz o quê? A gente começa a cair na real, a tirar um pouco a nossa mente da jogada, o nosso controle, a cair na realidade e ver o que realmente o outro está falando e o que está fazendo. O que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente tem um discurso, eu desejo, eu quero isso, eu falo, mas eu não estou fazendo. E o outro, a mesma coisa. Então, a luz da verdade já vai começar a te revelar, como o autor aqui, o Chris Prentice, falou, vai começar a te revelar se essa pessoa é aquilo que você precisa ou se já não serve mais, né? Então, o fator de problema nas relações sempre são as pessoas. Por quê? Nós somos o problema sempre, né? As pessoas. Porque os relacionamentos são feitos de pessoas. Como que o outro é e como eu sou. Essa é a verdade. E geralmente eu não vejo as coisas, a resposta fica oculta. Quando eu estou no relacionamento, a gente, né, não enxergo, fica oculto. Então, eu preciso ver em mim o ângulo do meu olhar. A gente acaba vendo a vida a partir da nossa mentalidade. Então, a gente não vê muitas coisas que acontecem. E, geralmente, aí vem a atenção, a gente vai ver no outro reflexos da nossa própria mentalidade. Aquilo que incomoda no outro, eu preciso olhar justamente, né, aquele espelho, a gente já sabe disso. O que incomoda no outro, eu preciso ampliar o meu olhar para ver a verdade, preciso analisar que o outro é o reflexo da minha mentalidade, ou eu preciso ampliar essa mentalidade, ou eu preciso trabalhar isso em mim. Pois é, gente, então, de novo, o fator de problema nas relações são sempre as pessoas, tá? Numa empresa, num grupo, numa empresa, numa organização, também é assim. As empresas, a gente pode pegar esse exemplo, são feitas de pessoas. E onde é que estão os problemas mais complexos? Os problemas mais complexos, eles não estão ligados à competência técnica desses profissionais, das pessoas que estão trabalhando, né? Os problemas técnicos, eles são resolvidos facilmente, a gente acha a solução. Os problemas mais complexos estão relacionados a como as pessoas se comportam nesse grupo, como elas tomam decisões, e mais do que isso, como elas saem de problemas. Tomar decisão, mas tomar decisão para sair de problemas. Como que elas acham soluções que resolvem? Como elas acham soluções que alavancam? Então, as soluções, elas precisam vir. As soluções numa empresa, elas ainda não existem. As novas para problemas complexos. Elas não existem, essas soluções elas têm que vir. Elas estão no campo de sabedoria e precisam ser acessadas, pescadas.
Aí que entra a inteligência espiritual. A gente conseguir fazer um estado perceptivo de conexão para a gente conseguir acessar essas respostas elevadas. Num relacionamento não é diferente. Isso é no campo afetivo, é a mesma coisa. Os problemas complexos nas relações não estão ligados à capacidade intelectual ou técnica de cada um, né? Ao conhecimento, ao que cada um estudou, sabe? Está ligado, sim, a como essa pessoa lida com as suas emoções e como ela resolve os problemas. E não só como numa empresa, como ela resolve os problemas, não só como ela resolve os problemas, as decisões do dia a dia, mas sim como ela acha soluções. Então, no relacionamento do casal, é como essas pessoas, como eu, ou o outro, ou o casal, vai achar soluções elevadas para resolver seus problemas. Porque resolver dentro da sua mentalidade, resolver com a mentalidade do parceiro, da sua, do parceiro, não vai ser efetivo. Cada um vai continuar com seus óculos. Vai precisar ter uma solução além da mente. Precisa ter uma solução direta do campo de sabedoria, uma solução nova. Então, veja, toda pessoa vai ter a sua competência técnica, vamos dizer que isso seria, né, o seu conhecimento, o que estudou, o que leu, o que sabe, seu X aqui de inteligência racional, né? Todo mundo vai ter uma determinada inteligência emocional mais ou menos desenvolvida, que é a pessoa saber como que ela reage, se ela já é muito reativa, se ela, né, como é que ela reage com as situações, e ela se policiar para agir diferente, para ajudar o outro, né, para se lapidar, isso é uma inteligência emocional. E todo mundo também vai ter a sua inteligência espiritual, que é justamente a capacidade dela acessar com mais ou menos facilidade esse campo de sabedoria. E é esse campo de sabedoria que vai trazer as respostas, o crescimento para esse casal, a solução, o caminho se iluminar para essa pessoa, se é para lá que ela tem que ir ou não, né? Então, o ideal é o quê? Que a pessoa consiga levar os outros, o seu companheiro, ou no caso da empresa, levar a equipe, a enxergar esse pulsar que precisa nascer, enxergar o que precisa vir. É como se fosse um corpo único que se forma em busca de uma resposta elevada, né? Todos os olhares, as energias se conectam para o novo. Então, você e o teu parceiro, né? Você, tua parceira, teu parceiro, tem que formar um corpo único que busca uma resposta diferente para solucionar o problema, porque esses problemas de casal, eles são complexos, porque eles são criados a partir das mentalidades de cada um. E se a gente vai tratar no nível da mentalidade, a gente não vai achar a solução. Por isso que a inteligência espiritual é tão importante na relação, né? O Jaworski, Joseph Jaworski, do livro, ele escreveu A Fonte. Ele é mais um livro que fala sobre a fonte, né, a energia do espírito, realmente, mas ele coloca para o lado empresarial. E eu lembro que no livro, ele coloca casos de uma empresa que ele chama empresa de estágio 4. Então, ele chama que uma empresa de estágio 4, que já tem essa inteligência espiritual desenvolvida na sua empresa, é uma empresa adaptativa, é uma instituição adaptativa, que conversa com a fonte, né, conversa com o campo de sabedoria como uma forma de criar novos conhecimentos. Então, isso é possível numa empresa a partir do desenvolvimento de pessoas dessa empresa. No caso da relação afetiva, é usar essa conversa com a fonte para criar novas realidades, para criar novos conhecimentos para os dois. E isso é possível com esse desenvolvimento da inteligência espiritual, porque esse é o propósito, esse é o sentido de uma relação. Criar novos conhecimentos para os dois. Quando não tem novas realidades ou novos conhecimentos para os dois, e tem problemas, porque os problemas são criados pela mentalidade, não vai dar certo. A gente vai entrar em crise. E a gente fica embananado, porque a gente fica envolvido, ou seja, a gente volve, né? Se envolve de novo, fica volvendo, né? Fica se envolvendo ali
e não acha solução. Então, a gente já sabe que um pequeno número de pessoas num estado de consciência mais elevado vão causar um efeito desproporcionalmente positivo sobre o resto das outras pessoas da sociedade, porque as intenções humanas, elas têm um efeito não local, né? Então, quando a gente eleva a nossa consciência, a gente afeta muitas outras pessoas, mesmo que a gente não saiba, porque as boas intenções, esses campos elevados de consciência, eles reverberam, eles contaminam, vamos dizer assim, outras pessoas. Uma pessoa, tem até um vídeo que eu falo sobre os estados de consciência, uma pessoa na consciência da felicidade, na consciência da alegria, ela vai contrabalançar 10 milhões de pessoas que estão numa consciência abaixo, tá? Uma consciência que abaixo da coragem, por exemplo, são consciências do estilo vergonha, medo, culpa, apatia, raiva, enfim. Pessoas que estão nesse nível, nesse estado de consciência, elas são contrabalançadas, então tem 10 milhões de pessoas com raiva, com vergonha, com apatia, né? Basta uma pessoa na consciência da felicidade, na consciência da alegria para contrabalançar. Então, é muito maravilhoso esse nível de serviço que cada avanço de nível de consciência traz para o mundo. E nas relações, isso é fantástico, porque quando duas pessoas conseguem elevar seu nível de consciência, conseguem acessar um novo conhecimento, um novo estado a cada dia, a cada vez, a cada momento da relação, porque não é todo dia, mas a gente vê que a relação dá saltos, né? Então, se a cada salto a gente vai entrando em estados mais elevados de consciência, a gente está contrabalançando muita gente, a gente está fazendo um serviço para a humanidade de uma forma incrível, e nós estamos crescendo um com o outro e fortalecendo essa comunicação com a fonte. É uma retroalimentação, né, um com o outro. Então, por exemplo, falando em estado de consciência, eu trabalhei nas lives passadas, a gente fez várias lives, várias aulas com as práticas, com parábola e com práticas sobre as energias consciência. Lá no meu site, bioquimicadasemoções.com.br, tem essas parábolas, tem 5, eu fiz mais, mas eu não deixei todas disponíveis, né? Então, eu fazia a live como eu estou fazendo aqui, e a prática, e ainda tinha uma parábola. O que a parábola faz? A parábola conduz a tua mente para esse nível de consciência mais elevado. E a prática, o que faz? A prática muda a bioquímica do corpo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma prática, vocês vão ver como vocês vão se sentir diferentes, tá? Então, os alunos da formação em saúde emocional e inteligência espiritual, da turma 1, da turma 2, que está aberta agora, está começando, né, as inscrições abertas, começaram semana passada, esses alunos ganham essa série de aulas, de 5 aulas de energia consciência, a energia consciência do amor, a energia consciência da alegria, do agradecimento, da coragem e da liberdade. São as aulas, as parábolas e as práticas, e podem usar, inclusive, com os maridos, com as esposas, tá? Então, pode usar, tá? Pode usar. Tudo que eu faço aqui pode ser usado. Essa prática hoje, essa prática, ela está ao vivo. Você vai passar por essa experiência. Repita depois em casa. Depois ela não vai ficar gravada, porque justamente a gente tem um outro projeto diferente. Depois eu vou deixar ela disponível de uma outra forma, porque você pode usar nos seus atendimentos, pode usar com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parceiro, com pessoas da empresa, enfim, né? Então, os alunos da turma 2 que estão aqui assistindo, já vai fazendo, porque essas consciências, esses estados de consciência, eles são portas, é abertura de porta na nossa vida, abertura de porta energética, e você vai levar junto o quê? Teu marido, tua esposa, vai junto com você, teu companheiro, tua companheira, vão, porque você vai elevar teu estado de consciência. Se você contrabalança 10 milhões de pessoas, imagina se você não vai influenciar positivamente quem está do teu lado, né? Então, por isso, por exemplo, nessa formação, eu não preciso atingir grandes massas, eu não preciso ter
milhões de pessoas fazendo, bastam poucas pessoas fazerem para um grande serviço acontecer para a humanidade. Então, quem está aqui, vocês que eu vejo, estou vendo no chat aqui, que são os alunos da turma 1, que eu estou vendo que tem bastante gente aqui, são uma minoria que faz a diferença. Uma minoria que atuam com a fonte, atuam em conexão com a fonte e fazem a diferença. E essa diferença é fantástica, e é só para quem está pronto, né? Eu só trago esse desenvolvimento para quem está pronto e desperto. Quem não está pronto e desperto não chega para mim, e não é meu aluno. Eu tenho certeza disso. Só quem está pronto. Por isso eu fico muito tranquila. Quem entra é porque está pronto. Se não entra é porque não está pronto, está tudo bem também. Se é meu cliente é porque está pronto. É assim, né? Às vezes parece que a gente entende isso tudo, assim, essas conexões, só que nas relações afetivas parece que a gente fica meio burro, né? A gente emburrece, porque a gente fica dando cabeçada, a gente fica insistindo com uma pessoa, a gente quer saber se vai dar certo com aquela pessoa, por que que ele não faz isso, por que que ela não faz aquilo. Às vezes a gente emburrece, parece, quando está numa relação, e esquece. Você pode ser super conectado, intuitivo, mas chega na relação, você não consegue enxergar mais nada. Então, tem que usar esse poder, né? Usar esse seu poder, ele não é útil só para você, ele é útil para todo mundo. Porque a gente não sabe até onde que vai gerar esse benefício. Quando você muda teu estado de consciência, você vai beneficiando todo mundo. Então, decisões de grandes gestores, CEOs, líderes, vão afetar a economia, a sociedade, enfim. Por isso que a inteligência espiritual em empresa, por exemplo, vai colocar ela no nível 4, um nível de liderança generativa, que vai criar novas realidades. Por isso, numa relação, a gente eleva para outro nível, usando inteligência espiritual, que é um nível generativo, que é um nível onde a relação se recicla para novas realidades, e aí ela se perpetua. Então, esse casamento para sempre, essa relação para sempre, ela não é estática, ela é reciclada. Os dois saltam para novas realidades. É isso que precisa ser entendido, né? Então, assim, obviamente, a gente é uma pessoa, óbvio, né? Eu sou uma pessoa. Eu estou em relação à minha equipe de trabalho, à minha família, aos meus amigos, à sociedade. As relações interpessoais e os conflitos que acontecem nessas relações são inevitáveis, mas eles afetam as nossas emoções o tempo todo. Então, eu estou aqui em relação à família, em relação a amigos, à sociedade, ao meu casamento. Tudo que acontece, todos os conflitos vão afetar minha saúde emocional, minha saúde física, minha saúde mental. O nosso rendimento no trabalho, ele vai ser reflexo da qualidade das nossas emoções. A nossa saúde afetiva com o nosso parceiro é resultado do nosso estado emocional. Se acontece uma coisa no trabalho, vai afetar o afetivo e vice-versa. É bioquímico mesmo. Se você está com ansiedade, está com taquicardia, com as mãos suando, com tensão, dor de cabeça, dor de estômago, você vai conseguir ter um jantar romântico? Ter uma conversa gostosa, trabalhar bem? Ir no teu trabalho trabalhar bem? Não vai. Então, essa série de aula aqui, ela está propondo realmente essa compreensão profunda a respeito da inteligência espiritual, né? E de como que é essa inteligência que é responsável por toda uma cascata de qualidade na saúde emocional, mental e física. Já vou falar daqui a pouco das questões físicas que acontecem quando a gente tem esses distúrbios energéticos, né? Por problemas na relação. Então, é uma cascata que acontece e que afeta a nossa saúde emocional, nossa saúde física, nossa saúde mental. Por isso que saber fazer escolhas, ter esse contato com a fonte, é a saída, porque a gente vai conseguir olhar a verdade e tomar decisões coerentes, alinhadas com um sentido. Essa conversa com a fonte é um diálogo. Conversar com a energia do espírito, conversar com o campo de sabedoria, ele é um diálogo, ele é bidirecional, é um diálogo, eu converso.
é uma atividade com a fonte. Porque a gente está em constante experiência e mudança o tempo todo. Então, não depende de uma religião, não depende de um sistema de crença. Esse caminho da inteligência espiritual, da conversa, do diálogo, ele também é pautado pela ciência, e é assim que a gente também aprende diretamente com a fonte, a tornar essa fonte ativa na nossa vida, tornar essa sabedoria ativa. E para isso a gente tem que estar disposto a realizar esse trabalho de expansão de consciência, de remover os filtros, de desbloquear os dutos, as emoções congeladas. Nas relações, quando a gente usa a inteligência espiritual, né, a gente sente a interação com o outro. Então, veja, o que você sente efetivamente, real, verdade, pensa, verdadeiramente, o que você sente estando com o teu companheiro, com a tua companheira? Perceba a sutileza das suas emoções, elas te contam tudo. O que você sente? Dá uma coisa no estômago, dá uma coisa no coração? É bom, é ruim? Tem uma angústia? Tem alguma coisa que não está revelada? O que o outro emite? A verdade pessoal do outro se revela, é clara, se a gente estiver atento. É muito clara. Basta estar atento. Olha para a outra pessoa. Veja como ela age, fala, né, se expressa, e mais do que isso, como ela se sente, ela com ela mesma, vai revelar muita coisa. O que essa pessoa traz com ela, quem é essa pessoa, num contexto energético de informação. Então, a gente tem que ser muito autêntico, a gente tem que estar muito pautado na verdade, tá? Deixa eu ver uma coisa que a Marina comentou. Venho num processo do despertar da consciência, porém minhas maiores sombras são no relacionamento afetivo, em lidar com os gatilhos emocionais e projeções. Peraí, só um pouquinho, me desconcentrei aqui, que veio uma ligação e cortou o Insta. Porém, minhas maiores sombras são no relacionamento afetivo, em lidar com os... Exatamente. Que bom que você está, Marina, despertando a consciência. E realmente olhando para as sombras, porque essa questão do teu relacionamento está te mostrando essas sombras que você precisa olhar, tá? Então, saber, veja só, aqui eu vou colocar o seguinte, alguns pontos importantes para a gente ser autêntico, para a gente estar pautado na verdade. Vamos olhar para a nossa verdade, né? A Marina colocou esse despertar de consciência. Então, veja, para você olhar para a tua sombra, Marina, e todo mundo, a gente precisa olhar para a nossa verdade. Olhar para a nossa verdade original. Fecha os olhos e sinta. Qual é a minha verdade original? O que pulsa dentro de mim, a minha identidade energética. Tá? Outra coisa que eu preciso, saber observar a verdade do outro. Como que o outro é de verdade? Mas a verdade original, a identidade energética do outro, quem é o eu verdadeiro de quem está com você? Depois, estar aberto para receber o novo que a vida pede. O que a vida deseja como fruto dessa relação? Vai ter duas coisas que a vida deseja. Um crescimento ou, em tempos diferentes, né? Às vezes vai ser ou crescimento ou potencialização da verdade, dessa que eu falei, da verdade de cada um. Então, veja, você está crescendo nessa relação? Você está se potencializando nessa relação? Você está vendo que o outro está crescendo? Vendo que o outro está se potencializando? Você ajuda o outro a se potencializar na verdade original dele? Eu tive um insight uma vez, né?
eu lembro bem do quando foi esse insight. Eu estava dirigindo, estava numa rotatória perto de casa. E me veio uma coisa muito bonita sobre, assim, a humanidade, sobre a questão das relações, né? A gente precisa aceitar o outro como ele é, e não como a gente quer que ele seja. Olhar para um relacionamento como o outro é, a verdade que pulsa no outro, a verdade original do outro. Olhar para aquilo e se encantar com aquilo. Se não te servir, não faça nada, não te serve. Mas a gente sempre quer controlar as coisas. É lindo quando a gente consegue também sentir que a gente também tem uma verdade original. E que essa é a minha verdade. É isso que eu tenho para dar. Essa é quem eu sou, é isso que eu posso oferecer. Tem alguém que quer compartilhar isso comigo? Será que eu quero compartilhar da verdade do outro? Aí é que dá certo a relação, né? Esse insight veio assim, um pouco antes, uns meses antes de eu conhecer o Dani. Então, eu achei isso muito bonito, porque a gente sempre quer mudar, ou consertar, ou achar uma resposta para as coisas. Então, inteligência espiritual é a gente entender qual é o projeto de vida junto. A visão de mundo, que mesmo que diferente um do outro, porque cada um foi criado de um jeito, tem uma mentalidade de ver o mundo de um jeito, tem que ter um ponto em comum, que é o nós. O projeto do casal, ele não é um projeto só da mente, ele é um projeto energético, tem que ter um potencial de realização. Então, por exemplo, duas pessoas têm tudo diferente, são bem diferentes, têm trabalhos diferentes, mas eles têm juntos um projeto que é viajar. O projeto do casal é viajar. Mas não é viajar porque um quer colecionar, colocar alfinetinho no mapa e o outro é de Sagitário e é aventureiro. Não, não é isso. Eles querem viajar juntos porque eles têm um anseio interno de descobrir o novo, de se relacionar com outras culturas, de descobrir novidades. Os dois têm isso dentro, eles se juntam nessa descoberta, nessa ânsia, né? Nesse anseio pelo novo, por outras culturas. Então, isso atende à verdade, à pulsação da verdade de cada um. Então, eles têm um projeto juntos ali, que é o nós. E se eles fazem isso, geralmente o que vai acontecer na inteligência espiritual dessa relação? Eles vão estar sempre gerando, né, uma relação generativa, ele vai estar sempre gerando novas realidades. Não é só novos destinos, mas o que eles vão acabar fazendo? Porque eles têm essa ânsia que atende à verdade de cada um, vão escrever um livro, um vai bater fotos, o outro vai escrever, vão fazer um blog, vão acabar nascendo coisas a partir desse comum, para a própria relação, não necessariamente para os outros, mas para a própria relação. Os filhos também, se tem, por exemplo, se tem filhos, né? Esse casal, os filhos são extensão, são reflexo, muitas vezes, das ideias, né? Dos pais, das ideias desse casal. E a inteligência espiritual nessa relação que tem filhos, é perceber, esse casal perceber como que eles estão ajudando essa criança para que essa criança expresse, esses filhos expressem e vivam essa verdade da sua alma, esse anseio da sua alma. O teu parceiro, sendo ou não o pai ou a mãe, né, como que ajuda com o teu filho, ou os dois são os pais biológicos, enfim, mas como que vocês, o casal, se ajuda ou ajuda o teu filho a se conectar com a vida e achar as próprias respostas por ele mesmo. Será que a gente está usando a inteligência espiritual nas relações com os nossos filhos? Que a gente tem que usar com a gente. A gente tem que usar no nosso casamento, na nossa relação, e aí a gente pode usar com os filhos. Por exemplo, deixar a criança ter momentos de silêncio, explicar, mostrar para ela, contemple o silêncio, né? Olhar os detalhes da natureza, como que a pedra é feita, como que, né, olha a cor dessa pedra. Eu me delicio toda vez que eu vejo uma pedra, essas pedras grandes na praia, na cachoeira,
eu acho fantástico, as cores, as camadas, é linda, fantástica. Então, assim, olhar uma flor, e se encantar com a natureza, mostrar para a criança, isso é um jeito, tá? Que pode ser para o adulto, pode ser para o casal, pode ser para a criança. Se encantar com a natureza nos conecta com o encanto com a nossa natureza. Quando eu me encanto com o jeito, com as nervuras da flor, da folha, com o colorido de uma flor, com as coisas da natureza, ou num silêncio eu contemplo, eu me conecto, eu tenho a chance de me encantar e me conectar com essa minha natureza, essa minha verdade. E isso é uma sabedoria, uma inteligência espiritual, que se a gente já vai trabalhando na criança, a chance dela ter relacionamentos mais saudáveis é muito maior. Ela vai saber usar essa conexão de encanto pela verdade do outro também. Na inteligência espiritual, na relação ter inteligência espiritual, é ter momentos da tua autoavaliação, de perguntar para si mesmo se você está no caminho certo, no certo com a tua verdade. Porque quando a gente está certo com a nossa verdade, as coisas fluem, a gente nem para perguntar, tá? Na verdade, a gente vai parar para fazer essa pergunta quando está meio que travando, quando a gente está com problema. Então, se a gente tem problema, é porque não está no caminho certo. O que tem que fazer? Não é terminar o casamento, chutar tudo, e é sim a gente conseguir saltar esse problema, dando um salto de estado de consciência, dando um salto para aquilo que a gente quer realizar, uma nova realização, gerar um novo conhecimento a partir dessa relação que está hoje e saltar para um outro nível. Entender por que isso está acontecendo, receber as respostas como insights, percepções, intuições, fazer as escolhas mais sábias, mais fora da mente fechada, que é a minha visão apenas, e escolher algo fora do meu campo de visão, que faça sentido, algo que eu possa enxergar. Só porque eu busquei por uma resposta da vida e senti no meu coração, nas emoções, eu posso enxergar, só porque eu busquei. Então, quando a gente busca, a gente enxerga. Os relacionamentos, eles precisam de evolução. E a gente tem esses relacionamentos para evolução. E foi isso que eu li no comecinho do livro, que coincidiu que eu abri agora, porque eu nem estava planejando ler ele. Então, a gente precisa sentir qual que é o nosso próximo movimento que deve ser feito nesse casamento, nessa relação que eu tenho. Não tem uma regra, né? Mas tem o que cada um precisa. Às vezes, o que o outro precisa, você não pode oferecer. Às vezes, o que você precisa, o outro não pode oferecer. O que cada um oferece? O que cada um oferece em troca? E se aquela troca não serve mais, não te cresce, nem evolui, e nem com a consciência disso há algo a fazer, a relação pode ser repensada. Porque também a gente tem que entender que tem momentos que passam e que aquilo não serve mais. Então, a gente se envolve, como eu falei, a gente fica se envolvendo várias vezes, né? Volver várias vezes, revolvendo, envolvendo. E isso é explicado energeticamente porque a gente sofre influência do campo energético do outro. Pensamentos, energia, a gente está em contato físico com a pessoa. Se pensamentos do outro, pensamentos, campos mentais de outras pessoas já nos afetam, quanto nos afeta o pensamento, o campo mental e todo o campo energético, emocional, a energia trocada com o parceiro. Então, a gente vai se envolver, vai acabar não enxergando, por isso que é mais difícil ter essa inteligência espiritual, usar a conexão com a vida nas relações, porque a gente vai, se densifica lá na bioquímica e é ali que a gente se embola mesmo, né? Mas é começar a separar um pouco o que é meu, o que é o pulsar da minha verdade original? Qual é a verdade original do outro? Respeita. Se você consegue respeitar as verdades originais de cada um, você vai conseguir ter clareza e trazer essa sabedoria, o que mais quer vir de orientação para você, né? Eu casei com 21. Com 32 eu separei, quando 12 anos de casamento. Nesse tempo, claro que eu fui
evoluindo, fui aprendendo, mas num momento em que eu me senti limitada, que eu me senti desvalorizada, vamos dizer assim, eu tive que optar pela verdade do meu coração, ou pela relação, porque é complicado, é bem complicado. Você sente a verdade do teu coração, não é fácil. Ai, que lindo, vou seguir a verdade do meu coração. Muitas vezes seguir a verdade do teu coração, quando o outro não se encanta ou não se admira com isso, ou não respeita essa expressão dessa verdade, você está numa encruzilhada. Porque ou você opta por você, ou por tudo que você construiu. Então, não é fácil, né? Então, eu tinha uma verdade, que é esse trabalho que eu faço hoje, a bioquímica das emoções, os atendimentos, os cursos, o ensinar, trazer esse conhecimento a partir da comunicação energética, e mesmo sendo científico e tudo isso, não era algo que o outro acreditava ou valorizava ou dava, né, valor para essa expressão. Para ele, eu tinha que ser concursada, tá? Trabalhar, ser concursada, trabalhar 8 horas por dia e fazer uma coisa normal, como todo mundo. E isso não cabia para mim, então eu tinha que escolher uma coisa ou outra. E é bem difícil, porque eu tenho que acessar a verdade original, né? É uma linha bem tênue, porque se eu não atendo essa verdade, a gente vai adoecendo. Mas até chegar no físico demora um pouquinho. Só que a gente vai adoecendo a nossa saúde emocional, fica abalada. Aí depois vai chegar no físico também. E tem que ter essa sabedoria de enxergar qual é a linha tênue e o que eu posso fazer e que movimentos que podem acontecer. Conversar muito com a vida, tá? A gente tem que desenvolver muito, desenvolver, né? Tirar do envolvimento, realmente, assim, nos tirarmos do envolvimento energético que a gente está. Mas dá para sentir, dá para ser, né? Com o mesmo parceiro, muitas vezes. Se aquela pessoa fizer sentido, se a verdade do outro fizer sentido, porque também a verdade dele, apesar de eu respeito, não fazia sentido. Não fazia sentido com a minha, tá? Então, cada caso é um caso. De novo, a gente tem que ser verdadeiro para ser feliz, porque a nossa verdade interna, ela ressoa com a verdade da vida. O caminho, ele se alinha rápido quando a gente ajusta a nossa verdade original com a verdade da vida. E a gente tem recurso interno para enfrentar as situações dos desafios emocionais, dos desafios relacionais, mas a gente não vê que a gente tem esse recurso interno. E a inteligência espiritual, esse diálogo, revela esses recursos internos para a gente, tá? Então, na aula passada, eu falei da inteligência espiritual no dia a dia, e eu relacionei com o chakra básico, e aqui eu vou correlacionar esse tema de relações afetivas com o chakra esplênico, o chakra sacro, 4 dedos abaixo do umbigo, mais ou menos, tá? Essa região. Eu estou dando ênfase aqui nas relações afetivas. E eu expliquei que os chakras... Ah, esqueci de pegar minha folhinha. E agora a folha está lá na gaveta, não sei onde. Agora eu não vou poder pegar. Onde eu mostro o desenho dos chakras. Os chakras são os vórtices de energia, tá? Que, nesse caso, estão localizados na região sacra, nessa região um pouco abaixo do umbigo. E a cor associada no corpo emocional é a cor laranja. As glândulas do corpo associadas são as gônadas. Esse vórtice de energia, tipo um furacãozinho que puxa a energia e que libera também, ele rege o sistema reprodutor. Então, veja, num relacionamento afetivo, relacionamentos afetivos envolvem sexualidade. Então, problemas nas relações afetivas vão afetar esse chakra, esse fluxo de energia envolvido na sexualidade, vão afetar o sistema reprodutor e os órgãos associados, que eu já vou falar aqui para vocês outros órgãos associados. Então, se a gente não resolve nossos problemas afetivos, a gente vai pagar a saúde emocional, que é bioquímica, que vai começar a afetar o físico. Vai afetar o fluxo de energia desse chakra, vai afetar os órgãos do corpo relacionados,
que são as gônadas, os órgãos reprodutores, né? A bexiga, intestino grosso, intestino delgado, o apêndice, as vértebras lombares. Então, as pessoas, por exemplo, que têm uma energia mental muito concentrada nas energias desse chakra, eu teria que entrar mais profundo nisso, tá? Mas eu passar por cima, vão encarar os relacionamentos muito a partir de aspectos sexuais, considerar as pessoas como objetos. E a gente vê quanto tem disso por aí, né? Descartável. E aí acontece essas disfunções no chakra. E veja, num desses descartáveis, a pessoa se apaixona e aí fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? E a gente fica tentando achar a solução só no nível da mente. A gente precisa acessar a nossa verdade e ver se a verdade do outro, esse jeito de ser, condiz com a minha verdade. Se não condiz, desapaixona já. Vai em frente, tá? Então, as disfunções do chakra, desse chakra, eles vão produzir, por exemplo, colite, bexiga, má absorção de nutrientes pelo intestino, disfunção sexual, inflamação na próstata, dor lombar, tá? A quantidade da energia do chakra vai afetar a fisiologia do corpo. Se é hipoativo, né, se é pouco, vai ter uma lesão mais destrutiva. Se é hiperativo, que foi o caso que eu falei, de considerar como objeto, ter toda essa hiperatividade, vai ter uma hiperestimulação dessas glândulas, uma superprodução de células, inflamação, tumores em alguns casos, né? Então, o funcionamento anormal do chakra sacro, vai criar uma predisposição energética sutil para manifestar essas doenças, especialmente ainda se combinado com outras coisas, tipo bebida, cigarro, né? Obviamente. Então, o nosso sistema fisiológico energético, que é toda essa parte fisiológica, mais a energia que está relacionada às relações afetivas, aí eu tenho problemas ali nessas relações afetivas, eu vou afetar essa parte fisiológica. E é lá, nessa parte, que vai estar debilitada, que, por exemplo, se eu tiver qualquer infecção virótica, qualquer coisa, depois eu vou ter alguma coisa ali, né? Vai vir uma candidíase, vai vir uma dor de estômago, uma irritabilidade no intestino, né? Então, vai ter alguma coisa assim, porque a gente fica com essa parte debilitada. O chakra que tem o desequilíbrio vai determinar o local do corpo, que é o elo mais fraco nessa cadeia energética, né? Então, quando a gente usa inteligência espiritual para solucionar questões afetivas, a gente está trazendo soluções elevadas. A gente está preservando o equilíbrio desse chakra e, consequentemente, a gente vai ter saúde emocional e física. Se eu tenho problemas e não resolvo, e vou me relacionar sexualmente com esse parceiro, eu estou enfraquecendo essa região física, porque ela está ligada diretamente com as emoções. Se eu estou magoada com o outro, eu vou me fechar para preservar, mas eu estou me relacionando com ele, vai dar problema, né? Não tem muito segredo quando a gente começa a ver a verdade, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Mara Siloé, sim, Mara, ela disse assim, eu me delicio olhando e tocando areia. Que legal, a Mara é uma artista que trabalha com a natureza, e realmente, né, você fez o comentário quando eu estava falando do encanto, né, de se encantar, o encanto mostra o nosso encanto com a gente. Então, veja, gente, já vamos para a nossa prática, mas eu quero finalizar aqui, dizendo algumas coisas ainda sobre a parte frontal desse chakra, tá? A parte frontal do chakra, a parte da frente, todos os chakras da parte da frente do nosso corpo, eles são centros de sentimento. Então, nesse caso, é um sentimento ligado ao amor afetivo, ao dar e receber. Dar e receber o prazer físico, mental, espiritual. É a qualidade desse dar, a qualidade desses impulsos do dar, tudo isso, desde impulsos sexuais, a nossa qualidade da mente e do espírito. E a parte dorsal, que é a parte de trás,
dos chakras, eles estão ligados aos centros da vontade. Nesse caso, é ligado à quantidade, né? Não à qualidade, mas sim o quanto eu tenho de impulsos sexuais e de inspiração, né? De impulsos de criação. E aí vem muito a saúde energética para criar, para justamente ser esse solo generativo, para germinar essa semente do que foi recebido pela sabedoria quando a gente captou, né? Quando a gente fez essa conversa. E o elemento desse chakra é a água. Veja, a água é a essência da vida. 3/4 da Terra são água, as marés, né, são governadas pela Lua, e a gente tem 3/4 do nosso peso de água, e a Lua afeta, né, a gente, que a gente fala de marés emocionais, então, assim, a gente é afetado, o nosso ciclo menstrual, as gestações, essas marés emocionais. Então, a energia desse chakra, ele vai governar toda uma circulação de fluidos do corpo, circulação do sangue, circulação dos fluidos do corpo, mantenha em bom equilíbrio. E os hormônios relacionados vão ser os hormônios relacionados ao equilíbrio hídrico, né, que é a aldosterona, os androgênios, como eu falei, e o cortisol. O cortisol, ele controla o estresse, né, e vocês já devem ter ouvido falar bastante em cortisol, e ele é um hormônio que a gente tem que reduz nossa inflamação, que vai dar uma sensação de prazer, de bem-estar, de controlar o estresse. Quando a gente tem ele muito alto, a gente já sabe quais são os problemas. Mas aí, vamos perceber o seguinte: problemas afetivos nos estressam. Quando estamos bem resolvidos, isso ajuda nas demais áreas da vida, não é verdade? Então, veja, vocês já perceberam que, assim, quando a gente não está com afetivo com problemas não bem resolvido, a gente fica estressado. E aí, a gente não tem nada funcionando, todas as outras áreas estão com problema na nossa vida. Então, veja como resolver o afetivo ajuda nas demais áreas da vida. Nos bloqueios desse chakra, a gente vai ter o quê? Culpa, apatia, tristeza, ciúme, inveja. Quando a gente restaura esse fluxo de energia, a gente está levando aceitação e auto-amor. Aceitação para si mesmo. Então, a gente primeiro tem que se relacionar com a gente, com o amor e a aceitação. Como é que tá esses sentimentos na tua relação, né? Em você, com você mesmo e na tua relação. Tem tristeza? Tem apatia? Tem muito jogo de culpa? Você é culpado, outro é culpado, como é que tá? Ou você tem aceitação de si mesmo e do outro? O outro, ele permite que você se ame. O seu auto-amor é autorizado pelo outro. Olha quantos casos que existem do outro não permitir que você se ame. Tem alguma coisa errada aí. A gente tem que se amar, se aceitar, né? Ter o nosso auto-amor. E quando o outro não autoriza isso, será que eu autorizo que o outro goste dele mesmo, se ame, se aceite? Então, veja, o nosso relacionamento primeiro é com a gente mesmo. O nosso relacionamento com o outro é um reflexo de como está o nosso relacionamento com a gente mesmo. Aí vem aquele ditado assim, fulano é mal amada, né? Mas a gente pode dizer justamente, é mal amada porque a pessoa nem se ama, nem a si própria. Aí você pode começar a pensar assim, que todas as coisas que você passou na tua vida, todas, quem deu suporte para você aguentar todas as dificuldades que você passou? Todas as tuas idades. Quem deu suporte para você aguentar? Por exemplo, sei lá, terminar um curso, terminar uma faculdade, aguentar um trabalho difícil por mais um tempo, ou para você começar um negócio novo, enfim. Foi você mesmo. Primeiro foi você mesmo. Primeiro tem um eu que confia. Dentro de você tem um eu amoroso que dá suporte para o teu próprio movimento e depois vem um parceiro amoroso e confiante nele e em você também. Aí isso vai ter sustentação.
Porque se você for achar que o suporte para os teus problemas vai ser sempre do outro, não vai dar certo. Tem que ser você, olhar o que você foi amoroso e confiante com você, e depois o outro. Porque se você vê que o outro mina essa tua confiança em você mesmo, já não vai dar, né? Então, o objetivo dessa comunidade é isso, é trazer esses entendimentos para vocês. Nós vamos agora fazer uma prática para restaurar a autoconfiança. Essa prática, nós vamos restaurar os cordões energéticos. Eu nem falei deles, e olha que eu já estou com 1 hora de aula aqui. Então, a gente vai restaurar os cordões energéticos, nós vamos elevar os cordões que nos ligam a um relacionamento, elevar para a matéria do espírito. Nós vamos sutilizar o tecido do cordão, vamos deixar um cordão de luz mais sutilizado. E aí, gente, para essa prática, vocês vão poder imaginar, eu vou explicar bem direitinho, mas vocês vão poder imaginar um relacionamento do passado, ou atual, ou do futuro. Ou nenhum, se você não quiser, você está bem, está sozinho, não quer se relacionar com ninguém, não vai precisar também pensar, já vou dizer como que vai funcionar, tá? Em todos os casos, daí você vai fazer uma conexão com a vida. Então, ou com o relacionamento passado que você queira curar, ou com o relacionamento atual que você queira ou curar ou potencializar, ou com o relacionamento futuro, se você está sozinho e quer achar alguém, ou com a própria vida, se você não quer misturar nada, tá? Então, antes, eu vou finalizar aqui só dando um resuminho, e aí nós vamos para essa prática, tá? Porque essa live, ela vai ficar salva até aqui. A prática, eu vou fazer agora com vocês, mas ela não vai ficar depois mais disponível, só quem está aqui ao vivo, tá? Então, aqui vamos resumir. Já aproveitando e dizer assim, para equilibrar, ajudar a equilibrar o chakra, tomar água, tomar bastante água, mais água, ou enfim, ver a quantidade de água que você está tomando. Banhos de mar, banhos de rio, né? Tem a ver com água. Mentalizar a luz laranja nessa região, tá? Observar se esse sistema fisiológico, energético, né? A parte física e a parte energética, o que está revelando sobre esses desafios relacionais, tá? E pensar o seguinte, qual que é o teu lugar nessa relação, qual é o lugar do outro? Pensar como que está a tua autoconfiança, como que está o teu autoamor. Lembrar que tem um eu amoroso e confiante dentro de você mesmo. Confiar no eu do outro e potencializar o eu, a verdade do teu companheiro, da tua companheira. Respeitar como ele, como ela é. E esse respeito abrange tudo que essa pessoa traz. Traz a verdade original e tudo que ela traz. Assim, a gente está incluindo até aquilo que a gente não sabe. Mas a gente não está rejeitando o todo do outro. E isso faz a relação ser duradoura. Não querer, eu gosto de você assim, mas isso não. Ou é tudo ou não é. E é tudo que você nem enxerga. É a verdade original. Pensar que vocês vão evoluir juntos e olhar para essa responsabilidade, a sua responsabilidade em escolher. Escolher baseado na sabedoria, no campo de sabedoria. Portanto, se você vai escolher baseado no campo de sabedoria, a qualidade dessa conexão é da sua total responsabilidade. E a gente anda muito fraco nisso. As pessoas estão muito fraquinhas na conexão com a vida, no diálogo com a vida. A gente está passando uma crise espiritual, que é uma crise de sentido. As pessoas não querem mais nem se responsabilizar pela sua própria conexão. Porque ter conexão é uma coisa, ser perceptível, mas tem que ter responsabilidade de fazer isso e assumir, experienciar e conversar de novo, tá? E outra coisa é perceber a tua quantidade e a qualidade da energia que você doa e que você recebe. E o equilíbrio nisso.
qual é a quantidade e a qualidade do que eu dou, qual é a quantidade e a qualidade do que eu recebo. Então, usar a inteligência espiritual, desenvolver essa inteligência espiritual, se sintonizar com a pulsação, com a verdade original, observar essa verdade do outro também, os anseios profundos de vocês dois, o sentido do né, do casal, o sentido junto, como que vocês podem ter sentido juntos, como fazer para que essa sabedoria traga soluções e novos conhecimentos para que vocês vão reciclando e trazendo sempre essa geração do novo, com um sentido alinhado com a verdade original de cada um e com a grande verdade. Tá bom? Então, gente, vamos para a nossa prática.